Mais mortes na capital, 2 assassinatos em menos de 12 horas na Grande São Luís. Mulher que teria dado à luz no Matagal depois de sequestro se nega a depor na polícia. Na edição de hoje você vai conhecer a história de um motorista de van que já foi assaltado 36 vezes em 14 anos de trabalho. O Ministério Público Federal quer saber se houve omissão da ANS no caso da Unimed. E mais, tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. A edição de hoje mostra mais um assassinato em um dos bairros mais violentos de São Luís. Por volta de meio-dia, o proprietário de um clube de reggae na Vila Conceição, no Altos do Calhau, foi morto. Fábio Ferreira, conhecido como Biró, de 31 anos, levou 20 tiros. Segundo testemunhos, eram 15 homens em 3 veículos. Peritos do IML identificaram cápsulas de pistola .40, pistola .45, pistola 380 e até de fuzil. A equipe de polícia que investiga o caso desconfia que Biró tenha morrido por desconfiança de que a vítima estaria entregando pessoas de uma facção criminosa da cidade. E na tarde de hoje, uma equipe da polícia prendeu uma quadrilha que roubou um veículo no Vinhais, assaltou no bairro do Santo Antônio e estavam seguindo para uma agência lotérica na Liberdade. A equipe de polícia da Delegacia de Roubos e Furtos prendeu 4 homens no bairro do Anil com este veículo Celta. A quadrilha roubou o carro no bairro do Vinhais, seguiu até o Santo Antônio, onde realizaram um assalto e estavam a caminho de uma lotérica na Liberdade. No momento da perseguição, o carro acabou batendo, onde foi efetuada a prisão. Com eles, a polícia apreendeu 2 revólveres calibre 38. Minha filha me ligou que tinha acabado de chegar no serviço e que tinha tomado o carro dela de assalto nesse momento, no horário de 13 horas. Aí imediatamente eu pedi para ela registrar a ocorrência e o marido dela é policial, ela ligou para ele, inclusive ele que registrou a ocorrência, entrou em contato com o CIOPS, né? E imediatamente eles tentaram, suspeitaram do carro, já estava na Liberdade, já tentando fazer um assalto, e os policiais conseguiram prender os elementos. Vamos tipificar nas condutas que são descritas no Código Penal. E em seguida faremos a lavratura do auto de prisão em flagrante. Assim que concluirmos, encaminharemos os rapazes para o centro de triagem lá em Pedrinhas. Tem um que já é conhecido da polícia, já tem antecedentes criminais, e nós estamos verificando a ocorrência em relação aos outros quanto à idade maior. Todos aparentam ter mais de 18 anos, apesar de um deles dizer que tem menos de 18, mas se for o caso, faremos o auto de apreensão de menor infrator e encaminharemos o caso para a delegacia do menor infrator. Na edição de ontem, o Maranhão Acontece falou sobre a história de uma jovem gestante que foi sequestrada, espancada e teve o parto no Matagal, mas a criança acabou morrendo. O fato, segundo a vítima, aconteceu na Raposa. Hoje, nossa equipe esteve na delegacia para saber como andam as investigações. Segundo algumas informações, a vítima se nega a dar mais detalhes sobre a história e sobre onde teria deixado o bebê. Uma outra versão também já foi apresentada na polícia. O suposto crime, que está sendo investigado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil, foi registrado nesta segunda-feira na Delegacia Especial de Raposa. Uma mulher grávida de 6 meses teria sido vítima de roubo, sequestro e abuso sexual na comunidade rural conhecida como Cumbique. Durante a violência, a vítima teria dado à luz enquanto fugia a pé pelo matagal, mas o feto não foi encontrado. O crime chocou os moradores da cidade, mas ninguém quis comentar sobre o fato. O delegado afirmou que não vai falar sobre o caso para não atrapalhar as investigações, mas revelou que o depoimento de uma testemunha contradiz em alguns pontos o depoimento da vítima. A mulher sequestrada já recebeu alta do hospital e deve ser ouvida novamente ainda esta semana. Uma equipe do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil do Maranhão prendeu um DJ conhecido na cidade por fazer várias apresentações em casas de show de São Luís. Laírio da Costa Mendes foi detido após uma abordagem na Avenida dos Holandeses.
Com ele foi apreendida uma quantidade de maconha e durante a ação da polícia, ele confessou que guardava a outra parte em casa. No local, os policiais encontraram quase 2 quilos da droga. Laírio já estava sendo investigado pela equipe da DENARC, que recebeu denúncias de que ele vendia a droga. Agora deve responder por tráfico de entorpecentes. E no interior do estado, uma denúncia de moradores de Buriticupu, que assustou o Comando-Geral do Exército Brasileiro. A população interditou um trecho da BR-222, acusando os oficiais de estupro. Um vídeo ainda não divulgado teria flagrado o soldado estuprando uma menor de 14 anos. Outros integrantes do Exército que estavam no local fugiram para não serem pegos pela gravação. O material já foi encaminhado para a promotoria que analisa o caso. São cerca de 700 homens que estão hospedados na cidade para combater a instalação de serralherias clandestinas. E as denúncias foram negadas pelos comandantes da operação. Um levantamento do Departamento de Narcóticos da Polícia do Maranhão aponta uma informação que não anima nenhum cidadão de bem. A capital maranhense está cercada pelo tráfico de drogas. Até este mês, já foram 100 quilos de drogas apreendidas em 2013. O crescente número de crimes violentos e que continuam na cidade está diretamente ligado ao comércio de drogas. Ainda segundo o DENARC, o problema pode estar ligado à suposta migração de criminosos de outros estados. E na cidade da Raposa, uma decisão da Justiça de reintegração de posse do residencial Cajueiro levou milhares de ocupantes para a porta do fórum da cidade. Eles não aceitam a ordem judicial e alegam que estão no local há mais de 10 meses. Com palavras de ordem, segurando faixas e cartazes, dezenas de pessoas protestavam em frente ao fórum do município de Raposa pela reintegração de posse de um terreno onde moram há pouco mais de 10 meses e construíram 107 casas. Lá era uma área que era cheia de estrupador, lá guardava vagabundos, marginais, tudo era lá abandonada, enquanto a gente vivia aí a mercê. Que nós tomamos posse lá já está 1 ano já, né? Desde lá para cá nós estamos lutando na justiça para nós ficarmos lá definitivamente. Homens da Polícia Militar faziam a segurança na frente do fórum e aguardavam pela decisão da justiça. A função da polícia, nesse momento, é preservar a ordem, né, a área do fórum, no momento. E na reintegração de posse, garantir a presença do oficial de justiça para que seja realizada a reintegração de posse. Se for necessário o uso da força, nós a faremos de forma moderada. A audiência presidida pela juíza Rafaela de Oliveira Rodrigues durou parte da manhã. O dono do terreno e representantes dos moradores participaram da reunião. A maioria diz estar desesperada e que não tem para onde ir. Um dos impasses discutidos foi o aluguel social. E a presença do prefeito da cidade atrasou o resultado da liminar. Uma área esquecida. E agora apareceu um suposto dono dizendo, e eu pergunto, há 40 anos ele nunca teve condição de comprar um tijolo ao pouco e amurar aquela área? Não, mas nós estamos lá construindo porque nós precisamos de casa. O resultado da reunião entre a juíza, o proprietário e os representantes dos ocupantes ficou definido que a reintegração foi suspensa por 10 dias até que a juíza encontre uma solução juntamente com a Prefeitura de Raposa. Resolvidos os problemas, os usuários da Unimed São Luís, é o que você vai ver no próximo bloco. E vamos mostrar que o Ministério Público Federal quer saber se houve omissão da ANS no caso Unimed. A gente volta em 3 minutos. De volta e para falar de política. O Ministério Público Federal quer saber se houve omissão na ANS sobre o caso da Unimed aqui em São Luís. Para o MPF, a situação da Unimed é drástica. De dezembro de 2012 a junho de 2013, 4.500 usuários saíram do plano. Vai ser aberto um inquérito civil público para investigar se a Agência Nacional de Saúde deixou de cumprir suas responsabilidades, sabendo que a Unimed praticava irregularidades. A Procuradoria do Ministério Público marcou uma reunião na tarde de hoje com uma comissão de usuários para tratar de problemas específicos enfrentados pelos consumidores do plano.
Em ofícios encaminhados ao diretor-presidente da ANS, o Ministério Público Federal solicitou no prazo de 72 horas as seguintes informações: saber se a Unimed encontra-se sob regime de direção fiscal, se era de conhecimento da agência que a operadora vinha progressivamente reduzindo os prestadores de serviços da rede credenciada e quais foram as providências depois que saíram mais de 4 mil usuários do plano. E o Maranhão Acontece vai continuar acompanhando esse caso. E até o fechamento desta edição, a reunião ainda não havia acabado. E o deputado estadual, Neto Evangelista, quer a intervenção da ANS em defesa dos usuários da Unimed. O deputado do PSDB protocolou indicação na mesa diretora da Casa, pedindo que a Agência Nacional de Saúde obrigue as outras empresas de plano de saúde que operam no Maranhão a atender os clientes da Unimed. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite, Hugo. Boa noite, Daniel. O senhor teve uma reunião na tarde de hoje com a direção da Unimed. Já houve algum entendimento de até que nível foi essa conversa que o senhor teve com esses diretores? Bom, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores do jornal. Tivemos uma tarde de reunião hoje com alguns representantes da Unimed, nos procuraram em virtude dos nossos pronunciamentos na Assembleia do Maranhão. Primeiro, agradecer o atendimento à nossa indicação na Assembleia para a ANS fazer essa intervenção. Hoje já existe essa portabilidade, usuários da Unimed que quiserem passar para outros planos, os outros planos têm a relação no site da ANS, já tem a obrigação de recebê-los, mas alguns esclarecimentos foram colocados pela Unimed de hoje à tarde para mim. Inclusive, o antigo Hospital Aliança foi comprado pela Unimed e até no mais tardar sábado estará funcionando a todo vapor para todos os usuários da Unimed e aqueles que precisarem também. Então, nós não podíamos ficar omissos na Assembleia do Maranhão, enquanto víamos acontecer a reclamação dos usuários desse plano de saúde, para que a população não pague 3 vezes pela saúde. Não pague na saúde dos impostos para o poder público e não ter, não pague um plano de saúde e acabar não tendo quando precisar e ter que pagar uma consulta, uma operação particular mais uma vez. Então, graças a Deus parece que está havendo um entendimento agora por parte da Unimed. A ANS tem que estar mais ativa nesse momento, não pode permitir que aconteça o que já aconteceu, mas acredito que vai dar para resolver o problema desses usuários. Problema também em relação, deputado, o que a gente vem ouvindo aqui no Maranhão Acontece, de denúncia dos usuários, que eles chegam a fazer a marcação de consulta, não são atendidos, mesmo porque vários médicos, a rede credenciada, ela foi sendo retirada, eles foram saindo aos poucos da Unimed e não existe médico hoje, são poucos os médicos que atendem, que recebem plano de saúde Unimed. E essa é uma das reclamações dos usuários. Essa resposta foi dada ao senhor pela direção da Unimed? Inclusive, colocamos essa situação de pessoas que tiveram que pagar consulta porque não puderam ser consultados pela Unimed. Já colocaram à disposição de que as pessoas deem entrada com o recibo dessas consultas na direção da Unimed para que a Unimed possa começar a restabelecer o ressarcimento dessas consultas que foram feitas paga particularmente. Agora, deputado, o seu entendimento com relação a esse envolvimento da ANS, o Ministério Público, agora a Assembleia Legislativa, o senhor acredita que unindo as forças, digamos assim, pode-se realmente chegar a um resultado satisfatório para o cliente? Não, com certeza. A nossa intenção é que o problema seja resolvido para o usuário da Unimed. Se a Unimed hoje está tendo problema de cunho fiscal, de cunho financeiro, com até outras empresas, já não compete à Assembleia do Maranhão. O que nós queremos é que os usuários da Unimed eles não deixem de ter o seu atendimento pelo plano de saúde. Foi conversado eu acho que isso nós vamos conseguir fazer. A prazos, a tempo para ser Na semana que vem nós vamos ter uma audiência pública na Assembleia, já uma coisa oficial, e lá nós vamos chamar o Ministério Público, a ANS, a Unimed, e nós vamos propor a assinatura de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, para que possa aí sim estabelecer prazos para que sejam efetuados o que foi prometido pela agência. Tomara que seja respeitado. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falando aí de um projeto de lei do senhor, de autoria sua, que inclusive agora se tornou lei em relação a casas de shows, que agora são obrigadas a ter os cartões, você pode me corrigir se eu estiver enganada, são os cartões de consumo agora, são os... Não pode ter mais a comanda. A comanda, aquela comanda. Deputado. Agora mudou, né? A não ser no sistema pré-pago. Né? Isso foi um projeto de lei oriundo do que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Muitas pessoas, se não tivessem devendo a boate naquele momento que começou a pegar fogo,
os seguranças não teriam feito a intervenção para que as pessoas não saíssem, muitos jovens deixariam de ter morrido. O que muda aqui em São Luís? Muda que nós vamos, as casas de show, centros de lazer fechados, centros esportivos, não vão poder mais ter aquela comanda de colocar o que for consumido na mesa para poder ir marcando, para depois fazer o pagamento, por exemplo, numa boate. O que acontece? A pessoa vai entrar, vai ter um cartão, que esse cartão a pessoa vai colocar um crédito no cartão e vai consumir o que for necessário dentro do estabelecimento. Então, isso tudo é para tentar melhorar a segurança, para que, caso venha acontecer o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ninguém seja tolhido de sair do local. Quanto tempo os comerciantes têm para se adequarem à nova lei? 30 dias da publicação, que já foi publicado, salvo engano, semana passada. Caso não seja cumprido, uma multa de R$30 mil vai ser estabelecida. Ok, deputado, a gente tem mais assuntos. A gente então marca uma outra data para o senhor vir da entrevista aqui. A gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Obrigado, eu que agradeço. Sarney recebe alta de hospital em São Paulo. O senador estava internado desde julho com dengue e pneumonia. Ontem ele foi submetido a um cateterismo. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o estado de saúde é bom e o senador vai continuar em acompanhamento ambulatorial. Sarney deixou o hospital no início da tarde de ontem e seguiu para a fazenda no interior do estado onde repousa. O cateterismo não mostrou nenhuma alteração significativa. A facilidade com que o brasileiro desrespeita a lei é impressionante. Basta um passeio rápido pela capital para flagrar os vários crimes cometidos, desde crimes ambientais a infrações de trânsito. Veja na reportagem de Ismael Gama. Circular com veículos pelas praias de São Luís é permitido a pessoas que têm casas nos locais de proibição, mas o impedimento do município é para quem está de passeio pelas áreas previamente determinadas pela prefeitura. No entanto, a lei é frequentemente desrespeitada, principalmente nos fins de semana e feriados. Em 9 avenidas da capital é proibida a circulação de carroças, mas os condutores desse tipo de veículo circulam livremente e não enfrentam problemas nas ruas e avenidas da capital. A poluição sonora é destaque em lei e também é muito desrespeitada. A perturbação da tranquilidade e do bem-estar público, com volume de som acima do permitido, são facilmente identificados em vários pontos da cidade. Pedestres que circulam pela pista de rolamento, disputando espaço com os carros, também desrespeitam o que determina o Código Brasileiro de Trânsito. Mas o que dificulta a aplicação das leis que são ignoradas pela maioria da população. Na Câmara Municipal, o assunto divide opiniões. Eu trouxe à Câmara essa discussão semana passada e estou, inclusive, comunicando à Câmara que vou formalizar um documento em que eu requeiro a criação de uma comissão especial que faça a fiscalização e análise dessa inexecuibilidade de leis municipais. Eu não gosto muito de construção de comissão, porque às vezes não resulta num trabalho definido. Constituir uma autoridade ou uma secretaria para tentar levantar todo esse conjunto de leis e verificar aquelas que estão aplicadas, aquelas que não estão sendo aplicadas. É um papel do judiciário fazer com que as normas que são aprovadas no legislativo e sancionadas pelo executivo se valer. Se elas caem em desusos, a gente tem que rever qual é a verdadeira função do legislativo. Apesar da existência das leis no papel, elas continuam sendo desrespeitadas. As punições existem, mas as infrações continuam sendo cometidas. As leis que surgem para modificar um comportamento social, elas devem vir acompanhadas de uma sanção. E essa sanção ela não precisa ser apenas, não pode ser apenas prevista na lei. Ela deve ser aplicada de forma eficaz pelo poder público. A lei do jaleco, por exemplo, proíbe profissionais de saúde de circularem fora do ambiente hospitalar utilizando a vestimenta. Mas flagrar o desrespeito é comum, principalmente nas proximidades dos hospitais de São Luís. Na frente do Hospital Universitário Presidente Dutra, na capital maranhense, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e outros profissionais da área de saúde andam tranquilamente utilizando os jalecos em lanchonetes e ruas próximas do hospital. Eu acho errado. Não, porque isso é para usar dentro do hospital. Fora do hospital corre o risco de ser contaminado. Saindo toda hora pegando bactéria no meio da rua, quando entra para lá, está contaminada. Em alguns casos, a Prefeitura de São Luís tem feito valer a lei de muros e calçadas. De fevereiro a julho deste ano, a Secretaria de Urbanismo e Habitação
aplicou 36 notificações a donos de terrenos que não são murados ou estão sem calçadas. Uma das punições é a desapropriação do terreno. Mas a falta de fiscalização e medidas de punição impedem o cumprimento da maioria das leis que vigoram no Brasil. Não se pode pautar a sociedade simplesmente com a lei. A lei não nasce para simplesmente mudar a sociedade, né? Essa mudança tem que ser feita com educação, tem que ser feita com sanção, se for o caso, né? Então a lei tem que nascer de forma pensada, de forma refletida, e por isso, é uma grande crítica que se faz ao Congresso Nacional e ao Legislativo como um todo, que é um processo lento, o processo legislativo. Mas é um processo lento porque é necessário. Eu sou de acordo que se reveja o que se tem, as leis já feitas e promulgadas, porque muitas das leis novas, ela é quase que uma xerox de leis que já existem e que não são aplicadas. Então, em Imperatriz, programa educacional implantado pela Polícia Militar mantém crianças longe das drogas. E ainda cresce o número de assaltos a transportes alternativos em São Luís. A gente volta em instantes. Quem faz uso de transporte alternativo em São Luís sabe dos riscos que corre ao embarcar em vans e micro-ônibus. Por trabalharem exclusivamente com dinheiro, motoristas e usuários são constantemente vítimas de assaltos. São pelo menos 2 por dia. Em 14 anos trabalhando em vans, Seu Brasil nunca esquece as inúmeras vezes em que foi assaltado. Foram 36 vezes, registrado e computado. Em média, quase 300 vans fazem a linha São Luís, São José de Ribamar e povoados de Passo do Lumiar. Uma atividade que envolve milhares de pessoas, entre profissionais e passageiros, que ficam à mercê da ação dos criminosos. De acordo com a Cooperativa de Transportes Alternativos, somente nesta semana já foram registrados mais 2 assaltos a vans em São Luís. E um dos pontos mais críticos, onde são registrados o maior número de ocorrências, é exatamente neste ponto, próximo à Escola Darcy Ribeiro, na Avenida dos Africanos. A média de assaltos é de 2 ocorrências por dia. E nas vans, mesmo quem nunca sofreu um assalto, reconhece a falta de segurança. Péssimo mesmo, um assalto aí direto nas vans. Não só nessas aqui, mas em todas aqui que rodam em São Luís. Péssimo. Além dos cobradores e motoristas, quem utiliza o transporte alternativo para se locomover tem que conviver diariamente com a insegurança. Tem assalto direto. Eu saio daqui, eu saio com medo. Principalmente nas vans. E hoje nós sabemos que nós não temos segurança nem dentro da nossa própria casa, né? Porque muitas das vezes a gente está tranquilo e as pessoas entram para roubar a gente. Há 8 anos, o Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência atua nas escolas de Imperatriz. Apoiado no tripé Polícia Militar, Família e Escola, o programa tem conseguido manter as crianças longe das drogas. É em sala de aula que os alunos aprendem uma matéria que pode garantir o futuro longe dos vícios. São crianças de 9 a 12 anos de idade que participam do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, desenvolvido por uma equipe da Polícia Militar do 3º BPM de Imperatriz. Pouquíssimas crianças que fizeram o curso do PROERD se envolveram ou tiveram desvio de conduta. Pouquíssima. O programa retomou este mês as atividades do 2º semestre, onde 22 escolas serão atendidas, com o trabalho de educação preventiva contra as drogas realizado com os alunos. O curso é desenvolvido por meio de uma cartilha com 10 lições sobre vários temas. Em 8 anos de atuação, em Imperatriz, o PROERD já formou 11.800 alunos. Aqui é a teoria, em sala de aula, mas fora daqui, na prática, eles aprendem a como dizer não ao uso de drogas. Polícia, escola e principalmente a família, porque a família é a base de tudo. Então nós trabalhamos justamente isso, trabalhando essa criança, nessa faixa etária, porque isso não é a Polícia Militar do Maranhão, isso são as pesquisas, esse trabalho. Constatamos também que muitos dos exemplos negativos que as crianças trazem para a sala de aula é justamente porque presenciaram o pai, ou porque o pai até mesmo incentivou a criança, como mandando a criança acender um cigarro,
encher um copo de bebida, comprar uma cerveja para o pai. Para as crianças participantes do programa, não resta dúvida de que as lições e orientações devem ser seguidas rigorosamente. E quando o assunto é drogas, eles já aprenderam o que devem fazer. Eu aprendi que não pode usar drogas porque faz muito mal para gente, para os nossos pais. Drogas faz mal à saúde, polui o ar e a gente fica com doenças muito graves. Se você tiver um amigo que usa drogas, o que você diria para ele? Para ele parar. E a Central Estudantil não está mais funcionando na Rua do Sol. A nova sede da Central dos Estudantes vai funcionar na Avenida Getúlio Vargas, número 70, no Apiadouro. O prédio está localizado próximo à Igreja São Vicente de Paula. A Secretaria de Trânsito e Transportes resolveu mudar o posto após notificação da Defesa Civil, que constatou problemas estruturais no casarão histórico que abrigava a Central. Durante o período de transferência da sede, a venda de créditos será realizada nos postos de venda dos 5 terminais de integração. Os demais serviços estarão disponíveis já no novo local de atendimento. O Tribunal de Justiça do Maranhão elegeu o titular do Juizado Especial do Trânsito, José Eulálio Figueiredo de Almeida, para compor o Tribunal Regional Eleitoral como membro efetivo na categoria de juiz de direito. O magistrado recebeu 17 votos dos 25 desembargadores presentes à sessão plenária administrativa, realizada hoje. O futuro membro do TRE vai substituir o juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos, cujo biênio como membro efetivo daquela corte se encerrará no dia 1º de setembro. José Eulálio exercerá sua nova atividade no TRE no período de setembro de 2013 a setembro de 2015. E a gente volta já mostrando a Semana de Cultura em São Luís. Tem tambor de crioula e bumba meu boi. A mistura da tradição cultural maranhense em cartaz em mais uma mostra no Centro de Cultura da Praia Grande. Voltamos em instantes. Estamos de volta e com um flagrante. Hoje cedo, um caminhão com materiais de construção invadiu o calçadão da Avenida Litorânea. A intenção do grupo era descarregar o material para uma obra em uma das barracas na avenida. Eles chegaram a retirar materiais de cima do caminhão quando a polícia chegou e obrigou o motorista a retirar o veículo de cima do calçadão na Avenida Litorânea. É claro que é proibido estacionar o carro em cima de calçadas, ainda mais em pontos como a Litorânea, onde centenas de pessoas caminham e trafegam de bicicleta todos os dias. Foi realizado o curso básico de exportação. O objetivo é proporcionar uma visão dos procedimentos envolvidos no processo de exportação e das oportunidades representadas pela internacionalização das empresas maranhenses. No evento, empresários de micro e pequeno porte, funcionários de associações comerciais, sindicatos, cooperativas, artesãos e acadêmicos da área ouviram palestras de especialistas sobre como entrar no processo de exportação internacional. O nosso objetivo é que o empresário maranhense entenda de que o mercado externo é um mercado que também pode se abrir para ele, desde que ele se capacite, desde que ele se prepare, porque nós temos no Maranhão produtos de qualidade, produtos que sim, podem competir internacionalmente. O curso é o primeiro de uma série de outros trabalhos que serão realizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a SEDINC. Segundo o superintendente, a atividade de exportação no Maranhão ainda é pequena. Nós queremos trazer para essa pauta de exportação os empresários de micro e pequenas empresas, para que eles possam diversificar essa pauta e gerando mais emprego, gerando mais renda e desenvolvimento dentro do estado do Maranhão. O empresário Cláudio Tadeu trabalha no ramo de alimentos. Ele pretende entrar para o mercado externo a médio prazo. Esse curso para a gente está sendo uma preparação para o mercado, para que a gente possa atender o mercado exterior. Então, na verdade, a gente está pensando a longo prazo, né? Ninguém está pensando aqui para amanhã, para poder estar fazendo essa exportação, mas sim a longo prazo. Então, a gente está atendendo o mercado interno, conseguindo atender com qualidade, e essa preparação, esse curso, já está dando foco para a gente se preparar e atender o mercado externo de uma maneira com qualidade.
A Associação Comercial do Maranhão realiza agora à noite a solenidade de comemoração de 159 anos de fundação. A celebração acontece no Palácio do Comércio. Na solenidade, o vereador José Joaquim Guimarães será homenageado com a medalha do mérito João Gualberto da Costa no grau de comendador. As festividades deste ano coincidem com o marco da fundação de entidade em 21 de agosto de 1854. A Associação do Maranhão é a quarta mais antiga entidade da classe do país e a primeira a ser dirigida por uma mulher, a empresária Luzia Rezende. A entidade conta atualmente com quase 800 sócios nas mais diversas áreas da atividade empresarial e dos mais diversos portes. E a Semana Cultural faz parte das comemorações do Dia Internacional do Folclore. E São Luís não ficou de fora das discussões. Claro. No Centro de Cultura Domingos Vieira Filho, no centro da capital, estão sendo apresentadas as mais diversas manifestações que representam a cultura do Maranhão. O Maranhão é reconhecido como um estado onde a cultura popular se destaca pela diversidade e beleza, com uma variedade de manifestações que dizem muito da identidade do povo maranhense. O Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, localizado no centro histórico da capital São Luís, é rico em histórias folclóricas do Maranhão. Elas são contadas por meio de exposições. Neste centro são feitas várias apresentações contando um pouco da história do Maranhão. Ele funciona desde o ano de 1982. Nessa exposição, nós podemos ver um pouco sobre o tambor de mina, o tambor de crioula e o terecô, todos com raízes africanas. A diferença dos tambores, o tambor de Minas existem os abatais, o terecô usa muito tambor da mata, a indumentária é diferente, tem várias características, desde a parte ritualística e musical é diferente. O tambor de mina também é uma manifestação bem popular entre os maranhenses. A origem do nome vem da importância que o instrumento tambor tem nos rituais afro-brasileiros, indumentárias e cordões. Tudo possui um simbolismo. A nossa doutrina, as vodunças porcelê da casa, elas são chamadas para cuidar de todos os orixás, né? Dos caboclos, dos orixás, que vem, então a gente serve, a gente veste, a gente coloca para subir, a gente acaba conversando com cada um deles. Então, nós somos as pessoas que eles mais confiam para estar pertinho dele. Patrimônio cultural imaterial brasileiro desde 2007, o tambor de crioula é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira, que envolve dança circular, canto e percussão de tambores. Beleza e simplicidade. Para dançar o tambor de crioula, que também é conhecida como brincadeira, não precisa ir para um lugar tão sofisticado. Uma praça como esta pode acontecer a manifestação cultural. Não é preciso ensaios ou uma indumentária específica. Com uma saia e bastante expressão corporal, a dança flui. A punga entre as mulheres é como um convite para entrar na roda. A animação é feita com um canto puxado pelos homens, com o acompanhamento das mulheres. Um brincante puxa a toada de levantamento, que pode ser uma que já exista ou improvisada. Não, eu danço por prazer, danço por promessa. Sou pagadora de promessa, devota de São Benedito, então quanto mais eu danço, eu acho bonita a dança. A riqueza da cultura atrai turistas de vários lugares. É uma coisa diferente, né? É interessante essas coisas, porque a gente não conhece, aí tudo é interessante. Acho muito bonito, mostra a cultura do povo e a riqueza. Confira agora o que acontece amanhã. Centro da Juventude Florescer da Fundação da Criança e do Adolescente vai realizar às 9 da manhã uma exposição do trabalho desenvolvido pelas adolescentes. A atividade vai ser acompanhada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, Assistência Social e Cidadania. Amanhã começa a 5ª Conferência Estadual das Cidades, com participação de representantes do Ministério das Cidades. O evento será às 8 da manhã no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana.
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão vai promover amanhã o encontro do Colégio de Corregedores da Justiça. O evento começa às 7 da noite no Hotel Luzeiros, com discussões acerca de rotinas cartorárias, biometria, inscrições eleitorais, reforma política, voto em trânsito e outros temas. Secretaria de Agricultura do Estado e Superintendência Regional de Desenvolvimento dos Vales vão entregar 300 kits de irrigação a 15 cidades do Maranhão. O evento será às 4 da tarde no Palácio Henrique de La Roque. Maranhão Acontece fica por aqui. Reveja nossas matérias no nosso site tvguará.com. Até logo mais às 11h30 da noite no Dia News. Uma ótima noite de quarta para você e amanhã tem mais. TV Guará, diferente por natureza.